Pessoal, vamos resolver algumas questões de LODF, semana 2, dia 1º. Primeira questão ele vai falar sobre objetivo prioritário, na realidade, né? Objetivos prioritários do DF. Onde estão previstos esses objetivos prioritários? Estão previstos lá no artigo 3º da LODF. Certamente terá uma questão desses objetivos na tua prova, então preste atenção. O que é importante? Ele tenta confundir, o examinador sempre vai tentar confundir ele com o artigo 2º. O artigo 2º vai falar sobre os fundamentos, certo? Que são diferentes dos objetivos prioritários. Aqui, o que eu tenho que tomar cuidado sempre? Quando ele fala não é considerado, faça alguma marcação aqui do lado, aqui na tua prova. Parece besta, mas evita que você chegue na metade da questão, principalmente quando a questão ela é grande. Às vezes você está cansado, está pensando, ou se distrai por algum ou outro motivo e acaba indo lá pela 3ª ou 4ª questão. Daqui mais ou menos aqui assim para baixo, você vai olhar uma questão, opa, isso aqui está certo, e tende a marcar uma questão que é certa, mas lá no comando, lá no início da questão estava dizendo que era para marcar o que estava errado. Então cuida com isso. Então veja, ele vai falar assim: garantir e desenvolver os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aqui é um objetivo. Preservar os interesses gerais e coletivos é outro objetivo. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, a justiça social e o bem comum são também objetivos. Essas condições são objetivos, ok? Garantir a prestação jurídica integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos por meio da Defensoria Pública do DF, também é um objetivo. E por fim, providenciar no âmbito do Distrito Federal condições àqueles que preenchem todos os requisitos para matricularem-se nas vagas destinadas às cotas de universidades federais e estaduais. Isso daqui não é um objetivo, ok? Tanto é que poderia ser matado até pela lógica, porque você está falando sobre DF. DF é o que? Considerado distrito, né? Então é similar a quem? Similar a um estado, certo? Então tem competência de estado e de município. Então ele está falando aqui providenciar no âmbito do Distrito Federal condições ao que? Aqueles que preenchem requisitos para matricularem-se em universidades federais, tá vendo? Então o distrito, ele está trazendo algo que não está na esfera da competência dele, porque a Universidade Federal tem autonomia administrativa e pertence a quem? À União. Então não há como o Estado, o Distrito Federal agir com ingerência. Então por aqui você já poderia matar. Outra forma de você pensar nas questões quando trazem a respeito do objetivo prioritário do DF é verificar o verbo, certo? Às vezes você consegue matar isso também. O verbo está sempre no infinitivo, ok? Olha só, proporcionar, preservar, garantir, providenciar, aqui ele inventou, ok? Então vamos ver. Providenciar. Vamos ver primeiro as questões. Objetivos prioritários são normas programáticas. O que são normas programáticas? Aqui está com um hífen que eu tinha separado no slide e depois acabei diminuindo a letra. Normas programáticas são o que? São desejos a serem alcançados, ok? Com o esforço de todos. Já os valores fundamentais, então, são os alicerces que sustentam a existência do Distrito Federal. Então, o primeiro, objetivos prioritários são diferentes de valores fundamentais. Os primeiros estão previstos no artigo 3º, já os valores fundamentais no artigo 2º. Vamos ver todos os do artigo 3º. Então, veja. Primeiramente, o verbo
providenciar, veja aqui, ó, garantir, assegurar, preservar, promover, proporcionar, dar, garantir, preservar, valorizar, assegurar, promover, tá vendo? Não tem o que? O providenciar, perfeito? Então, primeira forma de você lembrar disso, então não tem o providenciar. Tem garantir, assegurar, preservar, promover, proporcionar. Ó, dar, garantir, preservar, valorizar, assegurar, zelar, promover. Então vamos lá, um por um. Não precisa nós olharmos e explicar, que praticamente são autoexplicativos, e também o examinador ele não se detém a esses detalhes, a trazer aí os pormenores de cada inciso, ok? Ele traz apenas a literalidade, coloca algo que não é objetivo prioritário para dizer que é, e vice-versa, ok? Então vamos lá. Primeiro, garantir e promover os direitos humanos, assegurados aonde? Na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é o primeiro. Segundo, assegurar quem? Ao cidadão o que? O exercício do direito de iniciativa que lhe couberem relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Então está aqui, está garantindo o que? O controle social, perfeito? Preservar os interesses quem? Gerais e coletivos, ou seja, interesses gerais e coletivos é o que? Interesse público. Então preservar sempre o interesse público. Promover o bem de todos, ok? Isso daqui é como que eu posso falar aqui? Que objetivo, né? Isso daqui é história de fada, né? Conto de fada. Vamos preservar, vamos promover o bem de todos. Então esse daqui é o rei aí mais bondoso que existe na Terra, que está tentando promover o bem de todos. Então é uma norma para lá de programática, né? Como que você vai promover o bem de todos? Mas enfim. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, com a justiça social e com o bem comum. Então eu vou proporcionar o que? Condições, ok? Condições de vida sejam compatíveis com dignidade humana, justiça social e o bem comum. Isso que é interessante você escrever. Dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade. Nas áreas, quais áreas? Educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Isso aqui eles pegaram lá do artigo 6º da Constituição Federal, que fala lá que o salário mínimo garantirá tudo isso, ok? Então essas áreas são áreas de prioridade no atendimento das demandas, ok? O que mais? Então isso daqui é interessante, esse inciso 6º aqui, ó, é interessante para quem? Para um deputado, um candidato a deputado distrital ou um governador aqui do DF. Ele olhar este inciso e pensar o que? Nessas demandas para a sociedade. Então essas demandas são as demandas prioritárias. Então a área de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social são as áreas que realmente são de extrema prioridade aí para o DF. Não só para o DF, como assim como todos os demais entes federados, perfeito? Então nós temos aí um monte de problemas relacionados a essas áreas aí. Realmente são áreas que são de extrema prioridade aí com relação às demandas da sociedade. Então lembra, esse daqui, ao meu ver, é o inciso mais importante aí para um governo. Garantir a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem suficiência de recursos. Esse aqui, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita é o que? É o tal da Defensoria Pública do DF, DPDF, ok? Para quem? Para quem não tem recurso. Então, se você pegar e esse pessoal aqui da assistência jurídica integral e gratuita,
e levar aos presídios. Infelizmente aqui no próprio Distrito Federal existem pessoas que estão em prisão temporária, prisão provisória há anos, certo? E eles não têm, como por eles não terem aí recursos, eles estão lá esquecidos aí em cadeias, ok? Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que está deixando de ser aplicado o direito. Então o direito é para todos e alguns eles acabam não sendo alcançados pelo direito por falta, infelizmente, de recursos e de orientação aí, ok? Preservar a sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento, a preservação de sua memória. Então, preservar a identidade de quem? Do DF. Adequando às exigências do desenvolvimento, a preservação de sua memória, tradição e peculiaridades. Valorizar e desenvolver a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira. Nem sei se tem cultura local aqui hoje no DF, que seja originária do DF, tendo em vista que é um local onde tem muita gente de fora, né? Mas tá, não sei se tem, mas de qualquer forma tem que desenvolver a cultura local para contribuir com a cultura brasileira. Inciso 10. Assegurar por parte do poder público a proteção. Proteção não é conjunta, é individualizada a vida e a integridade da física e a psicológica de quem? De vítimas e de testemunhas de infrações. As infrações são penais. E além deles, dos respectivos familiares. Zelar pelo cumprimento pelo conjunto, melhor dizendo, urbanístico de Brasília. Então, realmente aqui é um patrimônio tombado. Então, tem o livro do tombo aqui, que tem o decreto, portaria do então Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural, hoje Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IPHAN. E por fim nós temos promover, proteger e defender os direitos da criança, adolescente e do jovem. Perfeito? Então esses são os objetivos prioritários. Significa que eu posso ter outros, mas esses são os prioritários. Dentre esses prioritários, nós vamos ver agora na questão. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração dos Direitos Humanos. Olha, são objetivos prioritários. Inciso 1. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja que eu estou repetindo várias vezes para você gravar isso aí. Preservar os direitos gerais e coletivos. Interesse público. Interesse público. São objetivos prioritários. Preservar os interesses gerais e coletivos. Correto. 6. Letra C. Proporcionar aos habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e o bem comum. Proporcionar aos habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, ok, justiça social e bem comum. Dignidade humana mais justiça social mais bem comum, ok? Então tá correto aí. Letra D. Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita. Integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Garantir prestação jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. Tá vendo que ele traz a literalidade? E a letra E é o nosso gabarito, porque não tem essa alternativa aqui dentre os incisos que são prioritários. Lembrando que aqui estava falando inclusive que a deixa aqui que estava errada. Perfeito? Então gabarito letra E. Questão 2. Questão 2 eu coloquei uma casca de banana aqui. Por quê? Vamos ver. No exercício de sua autonomia política, o DF criou uma lei que promove direitos humanos assegurados na Constituição Federal. Acerca desse ato legislativo, assinar a alternativa correta de acordo com a luz da LODF.
Ao se promulgar a lei, foi atendido um dos objetivos prioritários do Distrito Federal. Vamos deixar por enquanto essa questão aqui. O Distrito Federal só pode promover os direitos humanos por meio de lei? Não. Por meio da LODF também, a gente acabou de ver. Vamos ver de novo? Aqui, ó, inciso 1º, garantir e promover direitos humanos assegurados na Constituição Federal e Declaração dos Direitos Humanos. Então tá na LODF. Então esse item aqui somente só pode? Não, pode ser por meio da LODF também. A lei visa atender a exigência presente na Constituição Federal do Brasil, mas não na LODF. Acabamos de ver no inciso 1º. Segundo a LODF, a dignidade da pessoa humana é um objetivo prioritário. Vamos ver. A referida lei é a manifestação da autonomia administrativa da Câmara Legislativa? Não, não tem nada a ver. Então vamos lá. Primeira alternativa. Então, ao se promulgar a lei, foi atendido um dos objetivos prioritários do Distrito Federal. Pasmem, isso aqui ele está me dizendo que é o que está certo, que está correto. Porque, são objetivos prioritários do DF. Garantir e promover direitos humanos assegurados na Constituição Federal e na Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui em cima está dizendo, ao se promulgar a lei, foi atendido um dos objetivos. Então ele está dizendo que ao ser promulgada a lei, teve o quê? A garantia e a promoção dos direitos humanos assegurados na Constituição Federal. Teve a garantia? Se assim fosse, para todos esses objetivos, o que era necessário aqui para nós termos o atendimento deles, todos eles? Bastava para cada um deles que fosse feito o quê? Fosse criada uma lei. Se eu criasse uma lei, bastava para, ao se promulgar a lei, bastava para o atendimento de cada um dos objetivos prioritários do DF. Tem sentido? Não tem sentido. Esta questão aqui foi considerada como certa aí pro nosso examinador bunda mole que não sabe fazer questão. Mas vamos lá. Letra B. Aliás, letra D, porque as outras todas aqui estão erradas, tá vendo? Letra C errada, a letra E errada. Então ficaria entre a A e entre a B. E aí, como que eu mataria essa questão? Olha só, a dignidade da pessoa humana é um dos objetivos prioritários. Aqui que nós estamos próximo à dignidade humana, nós temos o inciso 5, proporcionar aos seus habitantes o que? Proporcionar o que? Condições de vida compatíveis. Então eu tenho que proporcionar condição de vida compatível com quem? Dignidade humana, justiça social e bem comum. Então é um objetivo a dignidade da pessoa humana. Veja que ele traz a literalidade. Olha aqui que diz a literalidade do artigo 2º, que é como um dos valores fundamentais. A dignidade da pessoa humana é um dos valores fundamentais. Então é um dos alicerces aí do Distrito Federal, ok? Então veja, por ser a literalidade é muito próximo, essa questão aqui eu considerei uma casca de banana aí, ok? A primeira lá por trazendo que bastava a criação da lei para garantir ou promover aqui os direitos humanos, e nessa daqui trouxe algo parecido, certo? Algo parecido, mas que estava na literalidade do artigo 2º aí, que ele trata de valores fundamentais. Vamos ver os demais aqui então. A preservação da autonomia da comunidade federativa, plena cidadania e dignidade da pessoa humana, e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo
político. Alguns são parecidos com a Constituição Federal também, perfeito? Não vamos falar nela para não confundir aí por enquanto. Gabarito, então, ficou realmente a letra A. A questão 3. Julgue o item relativo ao LDF. O DF organiza-se em regiões administrativas, certo ou errado? Certo. Com vista à descentralização administrativa, cabendo ao Poder Executivo mediante decreto. Normalmente, quando ele traz isso daqui, normalmente está errado, tá? A criação e extinção de novas regiões administrativas conforme conveniência e o interesse de ordem pública. Então, ele está falando que para eu criar ou eu extinguir novas regiões administrativas, basta um decreto. Resposta: eu estou criando despesa, então quando aumento despesa, não posso criar por meio de decreto, e somente por meio de lei, ok? Então não por decreto. Isto é por causa do que? Por causa do aumento de despesa, e também se eu crio, eu estou aumentando despesa. Mas quando eu estou extinguindo, em tese eu estou diminuindo despesa. Só que quando eu estou fazendo isso por meio de decreto, o que está acontecendo? A região administrativa, ela estaria vulnerável na mão de apenas uma pessoa, que seria o governador, e aí toda a estrutura organizacional do DF, ela estaria comprometida, ela estaria passiva aí de qualquer aberração, certo? Então, para trazer uma estabilidade aí para o ordenamento jurídico, tem-se que, para eu alterar, criar, extinguir regiões administrativas, aí eu tenho que criar por lei, e essa lei ainda tem que ser aprovada pelos deputados por maioria absoluta. Artigo 3 vai falar isso. Então, a criação ou extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei, então é lei, e ela é aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. E, além disso, quando eu crio uma nova região administrativa, fica criado automaticamente quem é o conselho tutelar para aquela respectiva região. Perfeito? Questão 4. Questão 4 também achei uma sacanagem isso aqui. Vamos lá. Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. Perfeito. E a sede do governo do DF é onde? Taguatinga. Não, né? O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento socioeconômico, buscará a integração com regiões do entorno do DF, que se encontra em Goiás. Vamos dar uma olhada nessa daqui, ok? Então, nessa aqui nós vamos dar uma olhada. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada pelos secretários, e não inferior. Inferior pode, ok? Então não pode ser superior ao do secretário. Então nenhum administrador regional ganha mais do que um secretário de Estado do DF. O território do Distrito Federal compreende o espaço físico-geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição, incluindo seu entorno. O território do Distrito Federal inclui entorno? Não, não inclui entorno. Então, por enquanto, nós temos aqui para analisar com mais calma a letra B. E a criação e a extinção de regiões administrativas ocorrerão mediante lei, ok? Aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. A gente acabou de ver isso aqui, artigo 13. Então, nós temos duas para dar uma olhada com mais calma. Vamos lá. A Brasília é a capital da República Federativa do Brasil. Então, aqui o artigo 6º, Brasília, capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do Distrito Federal. E a sede do Distrito Federal é quem? Continua sendo Brasília, então por isso nossa primeira letra está errada, a letra B. A letra A. O Distrito Federal, na execução de seu programa de desenvolvimento socioeconômico, buscará a integração com a região do entorno do DF, que se encontra em Goiás. Essa questão eu achei horrível. Por que eu achei horrível, gente? Porque essa que se encontra em Goiás, esse que aqui é quem? Em torno do DF. Pode ser feito isso, essa leitura. Ou então, talvez forçando aqui, que é o que ele trouxe,
o Distrito Federal se encontra em Goiás. Então veja que essa questão ela traz uma interpretação de texto, certo? E cabe aí um entendimento diverso do que ele quis trazer. A meu ver, essa questão está muito ruim. Por quê? A integração com a região do entorno do DF, que se encontra em Goiás, quem é a região do entorno do DF se encontra no Goiás? Se encontra, não é? Então poderia dar certo. Mas ele trouxe o que? Tentou trazer a literalidade da lei, certo? E incluiu coisas que não tinham na lei e era uma decorebinha aí. Então ele vai falar na lei, no artigo 9º, o Distrito Federal, na execução do seu programa de desenvolvimento econômico-social, buscará a integração com a região do entorno do Distrito Federal, ok? Então, essa que se encontra em Goiás era errada. A C. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser inferior? Não poderá ser. Artigo 10º, parágrafo 2º. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à dos secretários. Então vamos supor, vamos fazer um exercício aqui. Secretário ganha 20 mil. Administrador, ele pode ganhar até 20 mil. Então ele pode ganhar 19 mil, 18 mil, 17 mil? Sim. Pode ganhar 21? Não, porque ele não pode ser, a remuneração do administrador não será superior aí, então, do secretário. Então, do secretário é o teto, como se fosse o que? O teto do STF para os servidores públicos, perfeito? Letra D. O território do Distrito Federal compreende o espaço físico geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição, incluindo seu entorno. Não, aí não tem. O território do Distrito Federal não inclui o seu entorno. Seu entorno é Goiás. Então o território do Distrito Federal compreende os espaços físicos geográficos que se encontram sob seu domínio e jurisdição. Perfeito? Então aqui então não inclui eu coloquei perfeito e coloquei um riscão ali, então vou fazer assim para não confundir. A letra E. A criação e extinção de regiões administrativas ocorrerão mediante lei aprovada pela maioria absoluta do Distrito Federal. Foi uma questão exatamente como a questão anterior. Realmente, para eu criar uma região administrativa, tem que ser feito por lei, aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Tem que cuidar com essas bancas para você ler até o final da questão, certo? Porque às vezes ele vai colocar que a criação e extinção de regiões administrativas ocorrerá mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados federais. Aí você vai ler na diagonal, sabe que estaria errada, mas acaba não percebendo essa sutileza do nosso querido examinador. Então cuida com isso, essas questões que são do FCC, Funiverso ou Universo aí, elas são mais decorebas, ok? Questão 5. Acerca dos fundamentos agora da organização dos poderes e do Distrito Federal com base na LODF, assinale a alternativa correta. As únicas, quando ele coloca as únicas, já provavelmente vai estar errado, tá? Então você ficar entre uma e a outra e já opta provavelmente pela outra questão. As únicas formas de exercer a soberania popular pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto são mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então não são as únicas, ok? A gente já vai ver. O exercício do direito de petição ou representação é assegurado independente ao pagamento de taxas ou emolumentos ou de garantia de instância. Isso daqui está correto, mas vamos continuar. Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a preservação de sua autonomia, comunidade federativa e plena cidadania. Então esses dois nós vimos que não são objetivos, mas são o que? Fundamentos. Então está incorreta essa questão aqui. Os objetivos prioritários do Distrito Federal são
a dignidade da pessoa humana. A gente acabou de ver uma que não é um objetivo prioritário, a dignidade da pessoa humana. Próximo a isso nós tínhamos o que? Garantir, promover algo assim, o que? Condições, certo? Condições para a dignidade da pessoa humana, ok? Então era o mais parecido. Valores sociais do trabalho, não tem como, são fundamentos da livre iniciativa. O objetivo prioritário do Distrito Federal é o pluralismo político. Isso aqui também aqui é um fundamento. Vamos ver? Artigo 5º vai falar que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Então, cada voto é para todos, nos termos da lei, mediante plebiscito, aqui ó, plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que é plebiscito, referendo, iniciativa popular? Iniciativa popular para, por exemplo, iniciativa popular para criação de uma lei, ok? Plebiscito e referendo. Plebiscito é antes, por exemplo, de uma lei, eu faço uma consulta ao povo, ok? Faço uma consulta prévia a uma lei, por exemplo, eu faço um plebiscito para definir qual seria a melhor forma, qual das alternativas possíveis que você vai elencar ali para que o povo decida. E o referendo é após a lei, vem o referendo para a população referendar ou rejeitar aquele normativo, por exemplo, ok? Aquela lei. Então, as únicas formas não, porque ele esqueceu de iniciativa popular. A letra B. O exercício do direito de petição ou representação é assegurado independente do pagamento de taxas ou emolumentos ou garantia de instância. Perfeito? Artigo 4º. É assegurado o direito de petição, então direito de peticionar ou representar, certo? Contra a ilegalidade, ok? Independente do pagamento de taxas ou emolumentos ou de garantia de instância, ok? Esse é o de garantia de instância, foi acrescido aí a Constituição Federal, não tem essa garantia de instância, ok? Que mais? Letra C. Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a preservação da sua autonomia? Não. Valores fundamentais. Então, valores fundamentais, a preservação de sua autonomia como unidade federativa, a plena cidadania como valores fundamentais. Então, plena cidadania e preservação da autonomia como unidade federativa não são objetivos prioritários, ok? Está aparecendo aqui uma besteira. Letra D. Continuando. Os objetivos prioritários do Distrito Federal são a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa são o que? Valores fundamentais aí do Distrito Federal. E a letra E. Objetivo prioritário do Distrito Federal é o pluralismo político. A gente viu que são valores fundamentais. Quem? O pluralismo político. Então, ficou quem? Direito de petição ou representação assegurado independentemente de pagamento de taxas, emolumentos ou garantia de instância. Questão 6. A respeito dos fundamentos, acabamos de ver. Poderes do Distrito Federal previsto na LDF, assinale a alternativa correta. Um dos valores fundamentais do DF é assegurar ao cidadão o exercício dos direitos de iniciativa que lhe couberem, relativos ao controle de legalidade, legitimidade dos atos do poder público e a eficácia do serviço público. Isso aqui é o que? Valor fundamental ou objetivo prioritário? Objetivo prioritário, então errado. Um dos objetivos prioritários do DF é a primazia do atendimento das demandas da sociedade na área de transportes. Aqui é o que? Uma primazia é o que? Prioridade, ok? Uma das
prioridades é o que? Objetivos prioritários? Sim, é um objetivo prioritário. O exercício do direito de petição, isso aqui é aquele sexto lá que eu falei, lembra que eu falei assim, olha, isso daqui é uma boa aqui para o cara se debruçar em um candidato a deputado distrital ou governador. O exercício do direito de petição ou representação é assegurado desde que haja pagamento de taxa. O que? Independente do que? Pagamento de taxa. Então, tá errado também. O pluralismo político e o atendimento prioritário da demanda da sociedade na área de educação são valores fundamentais. Pluralismo político é um valor fundamental. Atendimento prioritário da demanda da sociedade na área de educação é o que? Esse sexto aqui. Então, tá errado. A valorização e o desenvolvimento da cultura local, isso aqui é o que? É o objetivo prioritário. Apesar de ser uma preocupação do governo, não se encontra como objetivos prioritários. Então, se encontra, ok? Então, nós ficamos com qual questão aqui, qual alternativa? Letra B. Vamos ver cada uma de novo. Então, aqui, um dos valores fundamentais é assegurar ao cidadão o direito de exercício do direito de iniciativa que lhe couber relativo ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e sua eficácia. Então, objetivos prioritários: assegurar ao cidadão o exercício do direito de iniciativa que lhe couber relativos ao controle da legalidade e legitimidade dos atos do poder público e da eficácia dos serviços públicos. Então, não são que valores fundamentais. Valores fundamentais são esses 5 aqui, ok? Então, esses 5 é mais fácil de você gravar, certo? Quando ele trazer um comparando com o outro, trazendo que um é objetivo ou ora é valores fundamentais, veja que a preservação da autonomia está pensando aqui como um ente federado, a cidadania está trazendo plena cidadania, dignidade, nada de verbo, ó, valores sociais e pluralismo político, ok? Então são os fundamentos do DF. Letra B. Um dos objetivos prioritários do DF é a primazia ao atendimento das demandas da sociedade na área de transporte. Primazia, como eu falei, é uma prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de transporte. Então, esse daqui é você querendo ser deputado distrital, aí é uma boa você pensar nesse inciso 6º. Letra C. O exercício do direito de petição ou representação é assegurado desde que haja pagamento de taxa. Não, é assegurado o direito de petição ou representação independente de pagamento de taxa, ok? Então, independe de pagamento de taxa. Então, não tem essa previsão desde que haja pagamento de taxa. Letra D. O pluralismo político é valor fundamental. Então, aqui, ó, o pluralismo político é um valor fundamental. E aqui ele vai dizer que o atendimento prioritário, que é o 6º lá que a gente acabou de ver, atendimento prioritário das demandas da sociedade na área de transporte, na área de educação. Então aqui vamos achar educação na área de educação, tá aqui, ó. Ok? Então é o que? Um objetivo prioritário. Letra E. A valorização e o desenvolvimento cultural local, apesar de ser uma preocupação de qualquer governo, então desenvolvimento cultural e local não se encontra como objetivo, se encontra. Ó, 9. Valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir então para a cultura brasileira. Então lembra que eu falei até aquela besteira lá que não tem cultura aqui, porque são vários povos de outras regiões que estão aqui. Vários povos não, vários cidadãos aí de outras regiões. Povos é um só. Beleza? Falei besteira, você vai discutir, não, tem várias culturas sim, várias culturas aqui. Então beleza, é só para você lembrar e fica até mais fácil para você lembrar na tua prova. Então, um dos objetivos prioritários do DF é a primazia do atendimento às demandas da sociedade na área de transporte, ok? Inciso 6º. 7ª questão. Assinale a alternativa correta. Entre os objetivos prioritários do DF encontra-se o de assegurar por parte do poder público a proteção individualizada à vida, à integridade física e psicológica das vítimas e das testemunhas
de infrações penais de seus respectivos familiares. Ok? Ok. Vamos continuar. A LODF permite retirar-se da federação tendo em vista sua característica especial de capital da República? Não. É o que? Uma união indissociável. Então, incorreta. É possível? Não permite. O DF integra a federação, ok, e mantém resguardada a sua personalidade de direito público interno, ok? Direito público internacional, só quem tem é o Estado Federado. Letra D. O exercício da soberania popular é realizado pelo sufrágio universal por meio do voto direto e secreto, com valor igual para todos e mediante o voto livre dos deputados distritais. Tem isso? Viajou na maionese. Isso aqui está incorreto. É assegurado o exercício do pagamento de petição. É assegurado o exercício do direito, de petição ou representação independente ou pagamento de taxa. Veja que se repete muito essas questões, ok? Então ficou a nossa questão correta, letra A, o gabarito. Vamos lá. Vamos ver tudo de novo. São objetivos prioritários do Distrito Federal: assegurar por parte do poder público a proteção individualizada, proteção a que? A vida, a integridade física e a integridade psicológica. De quem? Das vítimas e das testemunhas de infrações penais. E de quem mais? E dos seus respectivos familiares. Então é o que está previsto na letra A. O artigo 2º, o Distrito Federal integra a União indissolúvel, ou seja, não posso me separar da República Federativa do Brasil. Se eu tentar fazer isso, vai ter uma intervenção federal, ok? Então eu não posso. E tem como valores fundamentais. Aí ele vai falar dos valores fundamentais. Letra C. O DF integra a federação e mantém resguardada a personalidade de direito aqui internacional? Não. Então quem detém personalidade jurídica aí do direito público internacional é o Estado. E a Constituição Federal, no artigo 21, vai dizer que lá no compete à União, lá no inciso 1, manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Então quem representa aí o Estado vai ser a União. Letra D. O exercício da soberania popular é realizado pelo sufrágio universal e pelo voto livre dos deputados. Isso aqui a gente já falou que nem tem isso aqui. Letra E. É assegurado o direito de petição mediante pagamento. A gente já falou que é independente do pagamento de taxa. A gente já trouxe esse artigo aí, então não repliquei novamente. Então, gabarito ficou a letra A, não tem sentido ser outro aí, beleza? Questão última, 8. Por deliberação pela maioria absoluta da Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi instituída uma nova região administrativa. Então, nova região administrativa, por maioria absoluta. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que a decisão da Câmara tem por objetivo que a descentralização administrativa, ok? Então esse é o objetivo. Criar uma nova sede do governo não tem sentido. Assegurar o cumprimento de objetivos prioritários. É objetivo prioritário criar região administrativa? Não é. Aumentar a participação popular da administração? Não tem sentido também. Diminuir as desigualdades sociais com um aumento da região não vai garantir isso aí. Então ficou a letra A, nossa resposta, e vai estar lá no artigo 10º, que vai falar que o Distrito Federal organiza-se em regiões administrativas com vista à descentralização administrativa, ok? Então está descentralizando, está trazendo mais capilaridade para o governo, ok? Então seria isso. Então aqui nós acabamos a primeira bateria e vamos para a próxima.